Recording in progress. Paulo, tens de ligar o micro. Microfone ligado? Sim. Agora sim. Obrigado. Então, deixa-me só pôr aqui estes desentendidos todos. E acho que está aqui ligeiramente lento. Ok, então, recapitulando, portanto, nós estamos a tentar perceber a mensagem da Bíblia como um todo, portanto, considerando que, apesar da Bíblia ter sido escrita num período talvez superior a 1500 anos, com mais de 40 autores diferentes, contudo, há um único autor das Escrituras, que é o Senhor, o nosso Deus, e nesse sentido, em vez de vermos várias mensagens nas Escrituras, é tentarmos discernir a mensagem que a Bíblia nos dá e, nesse sentido também, nós podemos comunicar a mensagem do Evangelho através de uma visão geral da Bíblia às pessoas com quem nós nos relacionamos. Esta é um diagrama, a imagem que nós temos aqui é um diagrama que foi feito para a classe das crianças, onde também elas vão aprendendo a história da redenção. Então, só indicar, temos aqui o momento da criação, este quebra aqui na linha, então é Gênesis 3, com a queda. Depois nós temos os capítulos seguintes de Gênesis com uma espiral descendente, em que a humanidade se vai afastando e vai piorando, afastando-se de Deus com o pecado. Depois temos, eu não consigo ler, mas alguns aqui, nós temos então Abraão, o Senhor chama Abraão, cerca de 2000 a.C., depois temos patriarcas, Isaac, Jacó com as tribos, aqui temos a descida ao Egito, este momento é o período do Egito, então com José, ficam 400 anos, saem com Moisés, e aqui nós já temos a instalação na terra de Israel com Josué, depois o período de juízo, incluindo Ruth, e entre os livros de Samuel e Reis, em que temos o primeiro reinado com Saul, depois com David, estamos cerca agora do ano 1000 a.C., então, para memorizar é fácil, 2000 a.C. temos Abraão, 1000 a.C. nós temos David, depois com a descendência de David, começa o reino e Deus vai dando promessas e logo no fim do reinado de Salomão aqui existe a divisão do reino, portanto a nação de Israel como uma única nação deixou de existir aqui. As 12 tribos lideradas por uma monarquia terminaram aqui, o reino divide-se e temos o reino do norte, o chamado reino de Israel nas escrituras, que se prolonga até o ano 722 antes de Cristo, quando a cidade de Samaria é invadida e são levados cativos, sem retorno, e o reino do sul, ou o reino de Judá, que se prolonga até ao ano 586 antes de Cristo, e depois também são invadidos e são exilados para a Babilónia, que depois temos, não aparece aqui na fotografia, então, o retorno sob a liderança de Esdras e Neemias. Ok, então, o que estamos aqui a tentar fazer é ver esta história da redenção e como é que nós podemos partilhá-la, não é apenas ter de adquirir conhecimento bíblico, mas compreender as Escrituras para poder comunicar a mensagem do Evangelho àquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. E para isso nós também precisamos de perceber um pouco o que vai na mente, nas ideias das pessoas com quem nós nos relacionamos. E por vezes há várias ideias sobre Deus. E neste ponto eu acho que era importante nós debruçarmos um pouco sobre as diferentes concepções de Deus que as pessoas da nossa sociedade têm. Não tenho aqui tudo exaustivo, mas pelo menos 3 ideias principais que circulam e por vezes são capazes de circular dentro do próprio ambiente de igrejas evangélicas. Um dos conceitos é a ideia de Deus ser um velhinho, amoroso, meigo, carinhoso, pronto, em que, ok, os meus filhos fazem asneiras, são terríveis, mas eu perdoo, há de correr tudo bem. Essa é uma concepção de Deus. Outra ideia de Deus é que, sim, ele é criador, é impessoal, chamado na filosofia chamado deísmo. Deus existe, ele criou todas as coisas, mas agora o universo funciona sozinho. E temos então outro conceito que vem mais do politeísmo, chamado a troca, podemos dizer que é uma troca de favores.
em que se negocia com Deus. Olhando um bocadinho mais de detalhe nestes conceitos, então, primeiro, Deus é um Deus compassivo, um Deus que é frouxo. O conceito de justiça, aquele conceito que às vezes lemos nas Escrituras ou em Romanos, a ira de Deus, não é tão frequente neste conceito. Basicamente, a visão que algumas pessoas têm de Deus é que a missão principal de Deus é cuidar de nós e perdoar os nossos pecados e amar-nos. A missão de Deus é perdoar-me. A minha missão é fazer as neiras. E Deus é bondoso e Ele sempre me perdoa. Aliás, Deus é amor e Jesus veio para nos perdoar os pecados. Então esta é uma mensagem e acaba por ser uma visão de Deus. Contém verdades, sim, mas não transmite a ideia de quem é Deus. E o problema maior é nós acabamos por ser o centro do universo. Quase que a ideia, este tipo de Deus, ele existe para nos perdoar, para nos servir. Basicamente quase que pode transmitir essa ideia. Uma outra ideia, então a ideia do deísmo, sim, pode afirmar que Deus é criador, Deus é grande, Ele é poderoso, é transcendente e glorioso, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus distante, é um Deus impessoal, Ele não se preocupa connosco, Ele criou o universo, criou as leis da física, Ele criou toda a matéria, nós temos a lei da gravidade, portanto, eu não preciso de Deus cada vez que eu pego num determinado objeto e largo esse objeto, ele cai. Portanto, as leis estão criadas, não precisamos de Deus, estamos como que entregues a nós próprios, ainda que a concepção de Deus Criador esteja presente neste conceito, ele não transmite a ideia do Deus da Bíblia. A ideia de troca de favores, talvez aqui até é capaz de ser a mais perniciosa para nós, porque por vezes ela entra dentro do ambiente de igreja. É um modelo politeísta. No politeísmo havia várias divindades, e esses deuses não eram todo-poderosos, cada deus tinha como que a sua própria especialidade, também não estariam presentes em todos os lugares. E os deuses criaram os homens porque os deuses tinham necessidades, e criaram os homens para os homens os servirem, até para os alimentarem. E aí a ideia dos sacrifícios. Os sacrifícios era uma forma em que os homens sacrificavam animais ou vegetais, seja lá o que fosse, para alimentar as divindades. E este conceito é que Deus precisa de mim. Então eu faço um favor a Deus, ou seja, um sacrifício, pode ser de um animal, ou privar-me de alguma coisa por algum tempo, ou fazer um longo percurso a pé em penitência, ou para pedir um favor, seja o que for, e depois Deus vai fazer também um favor a mim. Aí entra o negócio das promessas, portanto, se Deus me conceder esta graça, eu vou então fazer esta coisa, o que significa que se Deus não me conceder a graça, eu também não faço aquela coisa, ou seja, se Deus curar a minha dor nas costas, eu vou a pé até Lisboa, o que significa que se Deus não me curar a dor nas costas, eu não vou a pé até Lisboa, ou eu ofereço 5 litros de azeite, quer dizer que se Deus não fizer o que eu quero, eu também não lhe dou o azeite. Portanto, se Deus quer o azeite, ele tem que fazer o que eu quero. Basicamente, entra-se neste tipo de negócio com Deus. E é uma concepção que, por vezes, quase que entra no nosso meio. Fazemos algumas coisas porque esperamos que Deus nos abençoe. Então, quase que eu vou ler a Bíblia toda, porque se eu ler a Bíblia toda, talvez Deus me vai abençoar. Ou eu vou todos os domingos à igreja, ou vou todas as semanas à igreja, ou eu vou passar a ser pontual. Se eu for pontual e for todas as reuniões, então Deus vai abençoar a minha vida. Tem o seu lado pernicioso este raciocínio, não é? Se eu fizer tudo, pus aqui esta frase, se eu fizer tudo muito bem, e este muito bem é sempre melhor que os outros, não é? Se eu for melhor que os outros todos, se eu fizer melhor, eu não vou ter aquelas doenças complicadas, não vou perder o emprego, e no fim, então eu vou estar no céu. Estes conceitos, de facto, não refletem quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus das Escrituras. Nós, no Novo Testamento, nós temos vários discursos em que o Evangelho é anunciado, no livro de Atos temos vários. Eu tenho aqui um breve resumo do livro de Atos, quando Paulo está no Areópago e fala acerca do Senhor àquelas pessoas.
Eu vou ler aqui alguns versículos, iniciando no versículo 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo está a enfrentar um auditório, que aqui não é maioritariamente de etnia judaica ou da religião judaica, mas então são politeístas, de facto, eles adoram várias divindades, e então ele estava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, portanto temos aqui uma mistura. E depois no versículo 18 temos os filósofos, que vão convidá-lo depois para ir ao Areópago. Então, no versículo 22 ele diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. E Paulo usa este pretexto para iniciar o seu discurso, tentar fazer um ponto de contacto. Portanto, o Deus que eles tinham lá, ele vai dizer: este é o meu Deus, e ele vai explicar quem é este Deus desconhecido para os atenienses, mas conhecido para Paulo. Quem é ele? Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A primeira coisa que Paulo está aqui de facto a referir-se, notem, ele começa a explicar o Evangelho, quem é Jesus, estas pessoas, e ele começa por onde? Gênesis capítulo 1 e 2. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo está-se aqui a referir à criação. Ele está a introduzir o Deus que eu creio é o Deus criador. E ele é soberano sobre todas as coisas. Depois, ele vai indicar algo muito interessante. Ele vai dizer que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, as pessoas faziam santuários para que o Deus habitasse ali e protegesse a cidade. Então, nós ainda hoje temos um pouco disso, onde notar que em zonas onde há montes, no cima do monte tem algum lugar. E aquele lugar tem lá um padroeiro, algum santo especial. Neste contexto, os altos tinham então esses altares, esses templos erigidos às divindades. Dali a divindade de cima do monte, ela via melhor a sua região geográfica e protegia os habitantes. Ou seja, se eu preciso de um Deus para me proteger, eu vou construir um altar para esse Deus, um templo, de preferência num lugar alto, no cimo do monte. O Deus vai habitar ao templo e agora eu estou protegido pelo Deus. Portanto, quem é que está a mandar em quem? Há aqui uma manipulação do lado humano para com as divindades. E Paulo está a dizer, não, eu não posso construir um templo e depois o Deus que eu creio vai morar lá. O Deus que eu creio não funciona assim. Ele é que criou as coisas para eu habitar. Ou seja, Paulo está a dizer, o que está a acontecer convosco é uma inversão. Vocês constroem templos para deuses habitarem. O Deus que eu creio construiu um universo para nós habitarmos. Portanto, quem controla, não somos nós que controlamos os deuses ou negociamos com eles, mas Deus é que controla e tudo faz. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Eu não posso decidir onde Deus vai habitar. Basicamente é o discurso que Paulo está aqui a ter. Depois, ele diz no versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Outra vez nós temos aquela dificuldade, porque a ideia de servir Deus, de servir ao Senhor, esta expressão ela é muito comum entre nós. Mas, no entanto, notem que Paulo está aqui a dizer que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Basicamente, Paulo está a dizer, a responder a uma pergunta, e é: Deus precisa de mim? Não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu serviço, do meu trabalho. Será que ele precisa da minha adoração? Neste caso, se eu pensar que Deus precisa de tudo isso, então se calhar eu encontro uma razão porque é que Deus criou o universo, é que ele tinha falta de tudo isto. Deus tinha falta de quem o adorasse. Deus tinha falta de quem lhe desse dinheiro. Deus tinha falta de quem se dirigisse a ele e oferecesse um sacrifício. Mas esse Deus não é um Deus todo-poderoso, nem é um Deus completo. É um Deus que tem faltas.
E o Deus que Paulo está a anunciar é um Deus que não precisa do ser humano. Não precisa que os homens lhe façam coisas. O Deus de Paulo não precisa que alguém lhe diga assim: Deus, eu vou construir uma casa. E todas as manhãs, às 10h30, eu vou àquela casa encontrar-me contigo. Pronto, e uma vez que isto acontece, Deus agora tem que deixar os seus afazeres para que todos os dias, às 10h30 da manhã, esteja na casa que aquele homem, porque aquele homem vai lá, que aquele homem construiu, porque aquele homem vai lá falar com Deus. Paulo está a dizer: Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, que vos anuncio, não precisa de mim, não precisa dos vossos sacrifícios, não precisa de nós para nada. Ele é o Deus todo-poderoso. Segunda coisa que Paulo menciona é que, de facto, nós, ainda no versículo 25, nós é que precisamos de Deus. Ele diz que é Ele que dá vida a todos, respiração e tudo mais. Deus precisa de mim? Não. Tudo o que eu faço, Deus pode fazer bem melhor. No entanto, eu preciso de Deus, sem dúvida. Eu preciso de Deus para respirar, tão simples quanto isso. Nem Paulo está a dizer que eu preciso de Deus para fazer uma habilidade tremenda. O simples existência, a minha existência, eu ter ar e respirar, e outra vez, lembrando Gênesis, soprou no homem o fôlego da vida. Notem que Paulo está a abordar aqui a mensagem do Evangelho. Ele vai aonde? Pegar no início da Escritura e anunciar quem é este Deus Criador. Em Mateus 10:29, o que é que sabemos? Deus, o que é que lemos? Deus sabe tudo sobre mim, incluindo os cabelos da minha cabeça. E no meu caso, a operação de subtrair deve estar sempre a funcionar, porque o cabelo vai caindo, mas ainda assim Deus sabe tudo acerca de mim. Tudo o que eu tenho é de Deus. Se tudo o que eu tenho é de Deus, como é que eu vou dar alguma coisa a Ele? Não posso, porque o que eu der a Ele não é meu, é dele. A minha existência, quer eu acredite, quer não acredite, mas a minha existência depende de Deus. Portanto, todo o ser humano, de alguma forma, pela criação, pertence a Deus. E Ele é soberano sobre cada um de nós. E voltando a Gênesis, então, a este olhar pela Bíblia, estamos em Gênesis, porque é o princípio, e hoje iremos terminar este livro. Nós já vimos o primeiro momento: Deus é o Criador, criou o homem à sua imagem e semelhança, deu-lhe domínio sobre a natureza, e depois surge então, e Deus abençoa e diz que tudo é muito bom. No capítulo 3, então, nós temos a queda, aquele ambiente desastroso. Portanto, está aqui representado o momento da criação. Vou tentar apontar aqui. Temos o momento da criação, em que tudo que Deus cria é muito bom. Nós, como seres humanos, neste sentido, somos muito bons, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas no capítulo 3, então, temos a questão do pecado, que nos vem separar de Deus, vem nos separar uns dos outros, cria uma ruptura entre nós e a natureza. E os restantes capítulos do livro de Gênesis, então, onde notar até ao capítulo 12, como que há aquela espiral descendente do pecado, em que o homem cada vez se vai afastando mais de Deus. Então, Adão e Eva desobedeceram pela tentação de serem como Deus, de quererem conhecer o bem, de quererem conhecer o mal. A proposta era: vocês vão ser como Deus. Caim dá um passo e vai matar o seu próprio irmão. Quando chegamos a Lameque, nós temos aquela afirmação de 70 vezes 7, com Lameque. Então, a sua vingança: ele matou um homem porque o pisou, e um jovem por uma outra razão. E notamos no capítulo 6 que a maldade do homem está-se a multiplicar na face da terra, até que chegamos aos capítulos, no fim do capítulo 6, 7 e 8, que temos o dilúvio, por causa do problema do pecado. E apesar de haver como que uma nova criação, digamos assim, um novo recomeço, melhor ainda, um novo recomeço com Noé, temos a sua família, um homem que
que achou graça aos olhos de Deus, a quem o Senhor também abençoou de novo, apesar desse novo recomeço, digamos assim, lemos depois assim que o homem continuava a fazer violência e temos a Torre de Babel em plena desobediência a Deus. O homem está a andar plenamente desobediência a Deus. Então, em todo este caso, vamos notar que Deus sempre dá um passo em direção de chegar ao homem. Com Adão, Deus pergunta, onde estás? Primeiro, o Adão não fala com Deus, o Senhor vai falar com Adão. Com Caim, ele pergunta, porque é que está descaído o teu semblante, porque é que tu te iraste? E Deus vai buscar-te esta iniciativa de falar com o homem, também é o Senhor que vai falar com Noé. E, no entanto, essa desobediência vai acontecendo até que nós chegamos ao capítulo 12 e vemos de novo Deus a ter iniciativa. E esta iniciativa de Deus, agora, ela fica mais explícita ainda do que o que temos lido até ao capítulo 11. Não sei se recordam, um texto bastante importante, no capítulo 3, era o versículo 15, em que o Senhor deu a promessa que, portanto, iria haver inimizade entre a descendência da mulher, a descendência da serpente, mas depois diz que o descendente da serpente iria esmagar a cabeça da serpente. Peço desculpa, estão a aparecer notificações. Iria esmagar a cabeça da serpente. Não sabemos quem é, havia a humanidade a crescer depois disso, mas agora quando nós chegamos ao versículo 2 e 3 de Gênesis 1, poderíamos ler também o versículo 2, o versículo 1, aliás, mas o versículo 2 e 3 lemos, o Senhor diz a Abraão que vai fazer dele uma grande nação, vou-te abençoar, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Outra vez, Deus está a proferir palavras de bênção para o homem, neste caso Abraão, um homem caído, afetado pelo pecado. E se ler nos Atos, no testemunho de Estevão, onde notar que ali Estevão dá a informação de que o Senhor disse isto a Abraão, morando ele ainda em Ur dos Caldeus. No versículo 3, tem ali uma frase bastante importante. Então o Senhor diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Podemos ler todas as etnias, todos os grupos étnicos, todas as famílias, uma boa construção de frase, todas as famílias da terra vão ser abençoadas como em Abraão. Então é uma mensagem que Deus está a dar ao ser humano que criou, de que através deste homem, e neste momento ainda não sabemos como, obviamente olhando para esta linha aqui abaixo, nós podemos ver esta progressão de plano de redenção de Deus, não é? Em que o povo de Deus vai ao Egito, instala-se no reino, é levado para exílio, mas do descendente de Abraão virá Jesus, mas diz que nele todas as famílias da terra irão ser abençoadas. Então vai havendo estas promessas de bênção e de redenção que Deus vai dando ao ser humano ao longo da história. E é interessante que Deus, tomando esta iniciativa, ele faz alianças. Notem que o que nós estávamos a ver no conceito de Deus de troca de favores é eu, ser humano, eu tenho iniciativa, eu vou fazer uma promessa a Deus, que se ele me fizer alguma coisa, eu vou recompensar, eu vou servir Deus de alguma maneira. Mas aquilo que a Bíblia indica, Deus é que tem iniciativa, Deus é que chega ao homem e faz uma aliança com o homem, faz um pacto, chega a um acordo. E estes acordos que nós temos no Antigo Testamento, que o Senhor vai fazendo com o ser humano, eles têm algumas semelhanças com o tipo de acordos que eram feitos também na Antiguidade, e nós, na nossa história de Portugal, também ainda temos um pouco isso. Por exemplo, que é dois tipos, que é a chamada concessão real, em que há um rei soberano, poderoso, poderemos dizer que é o grande rei. Então ele decide, porque é rico, é generoso, é um bom rei, ele decide fazer uma benesse, uma benevolência aos seus súbditos. Por exemplo, onde ler o livro de Esther começa com algo disso. O rei, lá no livro de Esther, decide dar um grande banquete e dar vinho à descrição. Nenhum súbdito tem que fazer nada, apenas tem que aproveitar a festa e a generosidade do rei. Não há nenhuma obrigação a cumprir.
É essa a forma como inicia o livro de Esther. Então, nesta concessão real, o que nós temos são benefícios de um suzerano para com o seu vassalo. E, por exemplo, Noé, nós temos ali um caso, o Senhor unilateralmente, ele diz e faz um acordo não apenas com Noé, mas com toda a humanidade, de que Deus não iria mais destruir a terra através de um dilúvio. E um símbolo dessa aliança é o arco-íris. E hoje, ainda, nos tempos de chuva, não é? Com o sol, nós vemos o arco-íris e é uma memória dessa celebração de uma aliança que o Senhor fez para com o homem. A pergunta que se pode fazer é, ok, o que é que o homem tem que fazer para que não haja mais dilúvio? Ou tenho que subir uma montanha a correr? Eu tenho que oferecer algum animal num altar? Não, eu não tenho que fazer nada. Qualquer ser humano, seja ele cristão ou não, seja ateu ou hindu, ele está abrangido por esta promessa de Deus. Unilateralmente o Senhor disse, eu não vou mais fazer, é um pacto que faz com Noé, com toda a sua descendência, de que isto não iria acontecer mais. Este é chamada esta ideia de concessão real. E o Senhor faz esta aliança, de facto, também, desculpem, eu passei o slide, Deus faz esta aliança com Abraão, diz que através de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. O que é que Abraão tem que fazer para isso? O texto não indica nada. O Senhor diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar, vou fazer uma série de coisas e através de ti todas as pessoas da terra vão ser abençoadas. Abraão não tem que observar nenhuma regra, nenhum preceito para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através dele. Um outro tipo de aliança que Deus estabelece é aquilo que é conhecido como suzerano vassalo. O soberano faz também uma aliança com o seu rei servo, mas neste caso o rei servo tem que cumprir algumas estipulações dessa aliança. Portanto, há um pacto que vai regular o relacionamento entre o rei e os seus súbditos. Portanto, é uma aliança que há um acordo entre dois, e um compromete-se e o outro se compromete. Quando um quebra o compromisso, a aliança está desfeita. Nós temos isso hoje, por exemplo, num contrato de trabalho, não é? Temos uma entidade empregadora, temos aquele que é empregado e temos as estipulações daquele contrato, com salário, com horários de trabalho, etc. E depois temos um problema se a entidade patronal não cumpre o que era pressuposto cumprir, ou se o empregado não cumpre o que é pressuposto cumprir, o contrato deveria ficar-se inválido ou ser revisto, ou alguma coisa do género, deveria então acontecer. No caso de Abraão, no capítulo 17, onde notar que o Senhor faz uma aliança com Abraão, faz uma promessa, dá-lhe promessas, mas haveria algo extremamente importante a observar. Vou então para Gênesis, capítulo 17, e diz, notem que aqui várias vezes a palavra aliança surge aqui, o versículo 1 inicia quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. E agora o Senhor continua a falar, no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Vai continuar o Senhor a falar no versículo 7, estabelecerei a minha aliança. Portanto, é importante notarmos a quantidade de vezes que esta ideia de aliança ela é aqui repetida. Depois, no versículo, então, no versículo 9, diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. A linguagem que nós temos aqui é diferente do versículo 3 do capítulo 12. Em Gênesis 12, 13, o Senhor só diz, em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, não tens que fazer nada. Agora o Senhor diz, tu e a tua descendência vão observar esta aliança. E depois diz no versículo 10, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Isto significa que
se há uma quebra da aliança por parte de Abraão, as promessas que o Senhor fez não têm mais que ser cumpridas. E aqui não é que Deus está a falhar às suas promessas, pelo contrário, é Abraão que está a falhar à sua parte de cumprimento de aliança. E nós, olhando para o texto bíblico, precisamos de distinguir estes dois tipos de acordos que o Senhor faz. Em alguns deles, Deus apenas diz que vai fazer alguma coisa, o ser humano não tem nada que fazer. Noutras, o ser humano tem que dar uma resposta nessa matéria. E, em especial, queria que olhássemos para o capítulo 15, porque ele é, no meu entender, extremamente significativo para esta ideia de história da redenção, como é que o Senhor está a trabalhar já nesta altura, ou aliás ainda nesta altura, para a nossa redenção. Gênesis capítulo 15, então, de novo nós temos o Senhor que aparece a Abraão e o Senhor fala a Abraão em Gênesis capítulo 15. Então, é a promessa da questão do herdeiro. Abraão não tem descendentes, o Senhor continua-lhe a prometer descendência, e outra vez não temos uma tarefa que Abraão tenha que executar para ter descendência, o Senhor apenas se compromete unilateralmente: Abraão, eu vou-te dar descendência. Abraão não tem a mínima ideia como, ele faz algumas tentativas que correm mal, porque é o Senhor que vai fazer, não é Abraão. Então, temos aqui também o princípio já da justificação pela fé, que é extremamente importante, o versículo 5 e 6, então conduziu até fora e lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Então, nota o que é que nós temos aqui até agora. Deus é criador, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, deu-lhe autoridade sobre a natureza. O homem separou-se de Deus, mas mesmo assim Deus deu-lhe uma promessa de redenção, que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Sabemos também que através de Abraão, toda a humanidade poderia ter ou iria ser abençoada através dessa descendência. E agora o que é que nós temos aqui? Um homem que o Senhor surge na narrativa de Gênesis quase do nada, digamos assim, ele apenas é mencionado nos últimos versículos, e o Senhor fala a Abraão, dá-lhe esta promessa que através dele todos vão ser abençoados. Abraão começa a perceber quem é Deus, e agora de uma forma simples, o Senhor dá-lhe uma promessa: a tua posteridade vai ser como este céu noturno. E o que é que Abraão faz? Ele não tem que cumprir nada. A única coisa que lemos é: ele creu e isso foi imputado para justiça. Mais tarde, Paulo vai usar este texto para explicar este princípio de justificação pela fé. E o Senhor faz uma aliança, de novo. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. De novo, notamos a iniciativa de Deus. Não é Abraão que sai, mas é o Senhor que o tira. Se Abraão sai, é porque a iniciativa é de Deus. E o Senhor, Abraão pergunta-lhe no versículo 8, como é que eu vou saber isso? E então temos aqui a aliança. Respondeu-lhe o Senhor, isto é o versículo 9, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Então partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxutava. Ao pôr do sol caiu um sono profundo sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi-lhe dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também a julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se achou ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. No mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo:
à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Há um pequeno detalhe aqui que é de extrema importância. O Senhor manda Abraão preparar alguns animais, cortá-los pelo meio e dispor as metades. Para nós isto é estranho, mas na época não era estranho. Se lermos Jeremias 34, 18, é um texto que nos pode trazer alguma luz sobre isto, porque narra como eram alianças feitas no Antigo Oriente Médio. Então, o Senhor está a falar, e não vou ter tempo para estar aqui a ler todo o contexto, porque isto veio apenas a título ilustrativo desta questão dos animais partidos ao meio e algo passar entre as metades. Então diz assim Jeremias 34, 18: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. O que é que isto significa? As celebranças, como elas eram celebradas entre dois indivíduos, por exemplo, um animal seria morto e cortado ao meio. E então, se eu quisesse fazer um pacto, uma aliança com alguém, iríamos separar aquelas metades do animal e as duas pessoas que iam fazer o acordo iriam passar entre aquelas metades do animal. E isto significava o quê? Que se um de nós fosse transgredir aquele acordo, iria-me acontecer o que aconteceu ao animal. Portanto, iria ser morto. Portanto, vamos supor que eu era um rei de uma cidade e ia fazer um pacto com o rei de uma outra cidade. Pegava-se no animal, o animal cortava-se ao meio, matava-se o animal primeiro, cortava-se, e os dois reis, nesse caso, passariam entre as duas partes daquele animal, dizendo: nós vamos manter este acordo. Aquele de nós que quebrar este acordo, vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao animal. E o acordo estava celebrado. O que é interessante aqui em Gênesis 15 é que, se notarem nesta visão, neste sonho, isto que aconteceu com Abraão, Abraão não passa entre as metades dos animais. Apenas a tocha de fogo, que é o Senhor, passa entre as duas metades dos animais. E porquê? Como seria um pacto suzerano-vassalo, Deus sabia que Abraão, a sua descendência, não iam conseguir cumprir aquela parte da aliança. Então, Deus sozinho assume os dois lados desta aliança. É interessante também notarmos que mais tarde, quando lemos o Novo Testamento, Deus, ou na linguagem de João, o Verbo torna-se carne e habita entre nós. E quem vai à cruz, quem vai morrer, é precisamente este Verbo feito carne. Ou seja, Deus, o que o Senhor está ali a fazer com Abraão, de facto Deus está a dizer: Abraão, tu, a tua descendência, a humanidade não conseguem cumprir a aliança comigo. Mas eu vou assumir o meu lado e eu vou assumir o teu lado. Eu sozinho vou assegurar esta aliança. E essa é a validade deste tipo de aliança, não porque o homem a consegue cumprir, mas porque o Senhor tomou o lugar do próprio homem. Outro conceito bastante interessante ainda no livro de Gênesis para retermos é o caso em Gênesis 22, quando o Senhor pede a Abraão para sacrificar o seu filho. É um texto que é muito contestado, muito complicado, quase que dá a ideia, mas que Deus cruel é este, que vai pedir a um homem que está a conhecê-lo agora para matar o filho que tanto ansiava, filho de uma promessa, quase com 100 anos de existência, agora, quando o filho nasceu e agora que tem o filho, Deus vai pedir para matar uma criança. É um Deus horrível. A mensagem do texto não é essa, é precisamente o oposto. Abraão vivia numa cultura, e temos algumas descrições acerca desta divindade Moloque, em que aparecem representações com essa divindade Moloque com crianças. Os pais entregavam
os seus filhos em sacrifício a Moloque, de novo, nesta ideia de troca de favores. E Deus está a falar com Abraão na linguagem da época. Abraão, eu sou Deus, vais-me sacrificar o filho. Abraão sabe quem é o Senhor? Sabe. Mas ele ainda não tem a noção completa de quem é o Senhor, nem de quem ele é, ele próprio. E no momento em que Abraão está disposto a sacrificar o seu filho, o que é que o Senhor faz? Ele providencia o sacrifício. Ou seja, o Senhor está a dizer a Abraão, eu não sou Deus que quer sacrifícios humanos. Eu não sou um Deus como os outros deuses, em que tu podes sacrificar o teu filho para ter uma bênção. Eu não sou esse Deus. E Deus providencia o sacrifício. Ou seja, Abraão pode providenciar alguma coisa para Deus em troca de receber uma bênção? Não. Até neste caso, o sacrifício é Deus que providencia, não através do filho de Abraão, mas através de um cordeiro que estava ali. E, de novo, o que nós temos, de novo, no quadro do Novo Testamento, é que o Senhor providencia aquilo que João chama eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a ideia de que eu posso dar algo a Deus, de que eu posso negociar com Deus, de que eu posso fazer uma coisa para receber a bênção de Deus, não está aqui muito explícita. Pelo contrário, é mais Deus que chega e quer nos abençoar e quer que nós possamos confiar nele. Ele providencia o que é necessário. Aquilo que eu próprio não consigo fazer, Deus quer fazer em mim e através de mim. E neste caso, com Abraão, Deus providencia o sacrifício. Há alguns textos aqui importantes que nós podemos ver nesta história de redenção, aquilo que o Senhor vai dizendo e que era importante nós irmos memorizando. Primeiro, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Criou homem e mulher, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando estamos com pessoas, quer elas acreditem em Deus ou não, por vezes as pessoas avaliam a seu próprio ser através daquilo que os outros dizem, porque é mais ou menos inteligente, tem mais ou menos estudos, é mais ou menos alto, é mais ou menos bonito ou não, ou tem melhores roupas ou não. Pegando neste texto de Gênesis a dignidade humana, o valor que o ser humano tem, não é por causa daquilo que a sociedade diz, mas é por causa daquilo que Deus diz. E Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Temos valor para Ele porque Ele decidiu-nos dar valor. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. A queda afetou-nos? Sim. Mas ainda assim, nós temos esta imagem e semelhança de Deus e somos dele. Então, estes primeiros textos de Gênesis afirmam a existência de Deus como Criador, logo eu sou subordinado a Ele, eu sou então também criado à imagem e semelhança de Deus. Sim, o pecado existe, mas temos esta promessa: o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente, irá ferir a cabeça da serpente. É uma promessa de redenção. Então, o mal vai dominar? Nem sempre. Vai haver libertação, é uma palavra de esperança que temos aqui. Em Gênesis 3, sim, a minha família pode ser abençoada? Pode. A família das pessoas com quem nós lidamos pode ser abençoada? Pode. Em Abraão, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Eu não coloquei aqui, mas temos também o versículo de Gênesis 15, Abraão creu e então foi justificado também. Isso foi-lhe atribuído como justiça. Eu terminei os meus slides. Vou parar também a minha partilha de ecrã e queria então dar tempo para algumas perguntas que alguém tenha. E eu espero que haja perguntas.
e queria ter então a vossa colaboração. Uma pergunta que eu iria fazer é que pontos até agora, e olhamos apenas para o livro de Gênesis, mas pontos fundamentais até agora, nós já temos notado que são essenciais para comunicarmos o Evangelho a alguém. Eu não estou sozinho aqui no Zoom, pois não. Eu acho que tu abordaste um tema muito interessante, porque não é, o contrato não é bilateral, não é? Entre Deus e o homem. Deus fez tudo e o homem não precisa fazer absolutamente nada. Deus criou um plano também para a salvação. As alianças que ele fez também foram muito importantes. Portanto, Deus preparou tudo para que o homem pudesse se aproximar dele. Ok. Portanto, estás a referir àquele texto de Gênesis 12. Sim, sim. No de Gênesis 15, o que seria esperado, de facto, era Abraão deveria passar no meio. Ou seja, ali em termos culturais, o que deveria acontecer era, naquilo que Abraão viu, não é? O que Gênesis 15 deveria descrever, digamos assim, em termos da época, da cultura, seria a tocha de fogo passar entre os animais e Abraão passar junto com a tocha de fogo. Isso seria esperado, não é? Alguma coisa a simbolizar o Senhor passaria entre aquelas duas metades e Abraão indo junto, assumindo, ok, o Senhor dizendo a Abraão, eu vou-te abençoar, e Abraão dizendo, sim, Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir também. Mas é estranho haver ausência de Abraão naquele grupo. Deveria, naquele momento, não é? Seria igual a tu contratares-me para eu ir trabalhar e na assinatura do teu lado como patrão estaria o teu nome e na assinatura do meu lado de empregado estaria o teu nome. Portanto, mas alguma outra coisa que tenho notado até agora que seria importante? Não me vão obrigar a ser eu a dizer. Soberania de Deus? Soberania de Deus. Não sei quem falou, mas sim. Eu. Ok. Ok. Ana, agora vi. Soberania de Deus. E onde é que vemos essa soberania de Deus? Já agora. Eu estou a imaginar que estamos a falar com alguém, não é? Se eu estou a falar com alguém acerca de Deus, como é que eu posso ver o que é que a Bíblia diz sobre a ideia de soberania e que relacionamento estabelece entre eu, ser humano, ou a pessoa com quem eu falo, e Deus? Pensar mais. Pensar. Já vi. Não sejam acanhados. Assim eu fico tentado a falar, eu já falei muito. Mas quando nós lemos o primeiro capítulo, aquela primeira expressão, no princípio criou Deus, aí à partida já temos a afirmação de que Deus existe. Portanto, não estamos num universo impessoal, não estamos num conceito de que Deus não existe, mas pelo contrário, a Escritura parte da afirmação clara de que Deus existe e coloca esse Deus num lugar único. Não há outro lugar ocupado por qualquer outro ser, que é o lugar de Criador. E aí há uma dependência estabelecida entre o Deus Criador e a coisa criada. E aqui há uma definição de lugares e papéis extremamente importante. Quem é o Criador? Só um.
que é Deus. E o que é que eu sou? Eu sou a coisa criada. Quem precisa de quem? Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus, sem dúvida. Se eu existo, se eu vivo, é porque existe este Deus Criador. A pessoa com quem eu falo pode acreditar nisso ou não, mas isso não muda a realidade do facto que a Bíblia apresenta. Se alguém respira, é porque existe um Deus que criou a pessoa, um Deus que criou oxigênio, que desenhou o que são pulmões e que desenhou como é que vai funcionar a troca de oxigênio, uma série de outras coisas nos pulmões. Eu não sou especialista na matéria, mas a introdução de Gênesis estabelece este princípio. E introduz-nos a Deus, sendo Ele este soberano, porque tudo o que existe, neste caso, aquele primeiro versículo, céus e terra, e agora estou aqui a pegar no que disse a Paula, esta ideia de céus e terra inclui tudo, porque tudo aquilo que eu conheço ou existe nos céus ou está na terra, não é? Se eu pensar nas galáxias e na Lua, está nos céus. Se eu pensar nas girafas, estão na terra, não é? Os micróbios estão na terra, as estrelas estão nos céus, tudo aquilo que eu conheço ou num lugar ou noutro estão, e Deus criou tudo, portanto ele é soberano. E esta natureza não tem o conceito deísta, no sentido em que Deus criou é impessoal e ele está ausente. Não, ele além de criador é também sustentador. Eu não vivo só porque existe oxigênio, ou alguma coisa assim mecânica, física. Eu preciso da existência de Deus. Desculpem, não é? Eu preciso da existência de Deus. Eu existo porque Deus existe e não o contrário. Eu dependo de Deus para eu existir. E isso é soberania. Ele tudo domina, ele tudo controla. Algum aspecto mais importante que queiram notar? A pessoa com quem nós falamos é importante ou não é importante? Se ele for um empresário de sucesso, é importante? Uma questão que surgiu agora. Podíamos considerar a aliança que eu tenho ensinado ao longo dos anos, o pacto, o facto de ele ser unilateral, uma aliança unilateral, parece que sou ao contrário, não é? Como? Eu não percebi a pergunta, irmão. Temos de considerar a aliança unilateral, ou o pacto, como eu tenho ensinado ao longo dos tempos, ao longo dos anos, unilateral. Uma aliança pode ser unilateral, ou tem outra definição? Se uma aliança pode ser unilateral? Sim. Sim, é este acordo que o senhor fez através de Abraão, todas as famílias da terra serem abençoadas, de Deus lhe dar descendência, é unilateral. Pode chamar-se aliança. É uma aliança. Agora, da circuncisão é uma aliança, mas essa não é unilateral. Aliás, a iniciativa é de Deus, nesse sentido, vamos tentar aqui definir. Se estivermos a dizer que unilateral, quer dizer que Deus vem e faz, e o homem é obrigado a aceitar, todas elas são no sentido em que Deus é que tem a iniciativa dessas alianças. Portanto, Deus não é o Deus dos negócios. Deus não vai fazer uma aliança que parte do homem. Quando existe uma aliança, ela parte de Deus. E Deus vem, diz a aliança, e o homem aceita a aliança. Tem que aceitar. Deus não vai mudar as condições do género ou homem, ser humano, vamos fazer um acordo. Eu faço desta maneira, tu fazes desta, concordas?
Deus espera que o homem responda assim, Senhor, olha, assim não, antes quero de outra maneira, e vai negociando. Alianças com Deus não funcionam assim. Então, quando digo que é unilateral, é porque o Senhor vem e Ele diz. Não é dois homens que pensam da mesma maneira. Por exemplo, quando nós temos Davi e Jónatas, ou Abraão com Abimeleque, é uma aliança entre duas pessoas, digamos, da mesma autoridade, entre duas pessoas, é chamada um pacto de paridade, ou uma aliança de paridade. São pares, são iguais, que vão fazer um acordo. Mas nunca temos essa descrição dessa aliança entre Deus e os homens. Sempre é o Senhor que toma a iniciativa e faz. O que nós temos depois é a diferença entre concessão real e pacto suzerano-vassalo. Na concessão real, Deus dá, sem o homem ter que fazer nada. No pacto suzerano-vassalo, o homem tem que cumprir estipulações da aliança. Mas tanto numa como na outra, quem faz a aliança, quem toma a iniciativa é Deus, e quem vai ter que se sujeitar é o ser humano. Só se for nesse aspecto, porque tenho dificuldade em conciliar os dois termos, aliança unilateral. Nesse aspecto, talvez seja assim. E ainda bem que Deus toma a iniciativa, não é? Eu não unilateral porquê? Sim, porque o Senhor chega ao pé de Abraão e diz assim, Abraão, eu vou-te abençoar. Que hipótese é que Abraão tem de responder? Portanto, faz ele dizer sim ou não. Não é? Se ele disse sim, está a colaborar. Aqui entra o tal conceito da soberania de Deus. A Bíblia não usa a expressão aliança, mas quando o Senhor diz a Adão e Eva, de todas as árvores do jardim podes comer livremente. O que é que o homem pode fazer? Pode dizer que não concorda? Que concorda? Ou quando o Senhor diz, mas daquela árvore não podes comer. O homem tem alguma autoridade, tem alguma possibilidade de dizer assim, Deus, desculpa, eu não concordo com isso, não vou entrar nesse negócio. O homem não tem opção para entrar nem para sair. Deus é soberano e faz essa aliança. E Abraão não pode dizer assim ao Senhor, Senhor, vieste ter comigo, podias ir ter antes com o meu vizinho. Faz essa aliança com ele, comigo não. Não pode acontecer isso. Então, nesse sentido, ela é de Deus. É um lado único que decide fazer as coisas. Agora, nesta iniciativa de Deus de estabelecer alianças com os homens, e neste sentido ela é unilateral porque Deus vem e fala, não temos uma pergunta se Adão quer ou não fazer algum acordo com Deus, não temos nenhuma pergunta a Noé, queres negociar comigo? Não temos nenhuma pergunta dessas, não temos nenhuma pergunta com alguém, olha, vamos ajustar contas, ou com Jonas, tu importas-te de ir a Nínive? Isso não existe. Deus diz, levanta-te e vai, eu vou-te abençoar, eu vou fazer. Então, é Deus que faz. Agora, temos o tal pacto suzerano-vassalo. Abraão, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. Eu vou cumprir a minha parte, a tua descendência vai cumprir a parte dele, que é circuncisão. Vocês têm que cumprir essa parte. Mas quando o Senhor diz assim, Abraão, eu vou-te dar um descendente. É uma outra aliança. Abraão tem que fazer alguma coisa? Nada. Tem que aceitar. Tem que esperar, confiar na promessa de Deus. Tem que confiar, esperar, obedecer. Paulo, a irmã Olga escreveu aí no chat uma questão. Uma aliança subentende no mínimo 2 elos? É uma pergunta. Acho difícil que os outros a quem falemos vão entender. Ok. Eu usei há pouco o contrato de trabalho porque basicamente
um outro acordo qualquer, mas normalmente este tipo de acordos acontecia no Antigo Oriente Médio nos nossos dias, eu poderia dizer que tem sempre 3 partes. Okay? Podemos pensar numa questão de casamento, num contrato de trabalho, seja o que for, mas há 3 partes. São as 2 partes que vão entrar em acordo. Okay? 2 pessoas vão casar. Então, tem o marido e a esposa, um cônjuge e o outro cônjuge. Há uma terceira parte, que é o contrato de casamento, ou seja, o documento que vai estipular as regras. Isto pode ser um casamento, pode ser um contrato de trabalho, se calhar pode até ser um acordo entre pai e filho. O pai é uma das partes, o filho é outra das partes. O que é que diz o contrato no meio? Comes a sopa toda. É a parte do filho. Eu vou passear contigo no parque. É a parte do pai. Então digamos que aqui é o tal pacto suzerano-vassalo. O pai é o soberano, o filho é o vassalo. E o que é que diz? As 2 partes comprometem-se. O pai diz ao filho, eu vou contigo ao parque. E o pai vai cumprir a sua promessa. Mas ele vai cumprir a promessa de ir ao parque se quê? Se o filho cumprir a sua parte, que é comer a sopa toda. Quem é que teve a iniciativa disto? É o pai. No reino dos céus, o filho diz assim, pai, se eu comer a sopa toda, levas-me ao parque? Este caso não existe. É o pai que diz, comes a sopa toda, é a tua parte. A minha parte, eu comprometo-me a levar ao parque. Então, este é o tipo suzerano-vassal. Existem estas 3 partes. O pai, neste caso, o filho e o conteúdo do descrito. Casamento, marido, esposa, compromisso de honra, etc. As perguntas que se fazem. Contrato de trabalho, patrão, empregado, descrição, horário de trabalho, o resultado que é esperado na produção do trabalho, 2 reis. Quando eu vou para a guerra, tu proteges-me. Se os inimigos te atacarem, eu protejo-te. Fica lá escrito no texto. Portanto, normalmente, estas partes são sempre estipuladas e nós podemos usar agora a nossa criatividade de transpor esta realidade que temos aqui. Aqui a tal parte que eu mostrei na semana passada da parte hermenêutica, compreender a mensagem no texto e transportá-la para o dia de hoje. Portanto, se alguém não tiver dificuldade em entender o conceito de aliança suzerano-vassalo ou pacto de paridade, se calhar se usar estas linguagens, a pessoa que me está a ouvir a falar do Senhor não vai perceber grande coisa, mas eu posso ilustrar, então, o pacto suzerano-vassalo, o que é? Olha, o pai diz ao filho, se comes a sopa toda, eu levo-te ao parque. Mas também há outra situação. O pai chega a casa e diz assim, filho, olha o que eu trouxe aqui para ti, vou-te dar um relógio. E o que é que o filho tem que fazer para receber o relógio? Neste caso, nada. O pai gosta do filho, tinha dinheiro, foi à loja, comprou o relógio e decidiu dar ao filho. E dá o relógio ao filho. O filho não tem que fazer os trabalhos de casa, não tem que comer a sopa toda. O pai, por simplesmente, quis dizer, filho, eu gosto de ti, toma aqui o relógio. Este é um pacto, é uma concessão real. De facto, é uma aliança. Deus dá, generosamente. Olha, é interessante, tenho aqui uma outra pergunta. Uma aliança unilateral, o termo proposto ou decisão não poderá ser contrato, há pouco o irmão Samuel me ensinou que usa a palavra pacto, poderá ser, convém nós usarmos uma linguagem que a pessoa com quem nós falamos possa entender, pode ser um acordo, convém usar a linguagem que a pessoa com quem nós falamos entende. É mais importante compreender o conceito do que o termo técnico, sim. Tem uma outra pergunta. Deus faz-nos propostas que podemos aceitar ou não? Olha, às vezes nem é bem propostas. Eu há pouco mencionei Jonas, e Deus deu uma ordem a Jonas que Jonas não aceitou. Por exemplo, o Senhor diz assim, Jonas vai a Nínive, que era para este, e Jonas vai para o mar e apanha um barco para oeste.
Ou, na conversa com Adão, não comas daquela árvore. Adão não aceitou. Não aceitou a proposta de Deus. Mas isso eu não considero propostas, eu considero ordens. Acaba por ser um acordo, porque o Senhor disse, não comas da árvore, porque se comeres, vais morrer. Ou levas na cabeça ou vives. Ele pode comer. Mas o que é que vai acontecer se ele comer? Sim, vai levar na cabeça. Vai morrer no mesmo dia. Este é o conceito de aliança. Eu tenho uma certa... Para mim, quando ouço falar em aliança, para mim a aliança é um acordo entre duas pessoas ou mais. Neste caso, podemos sempre pensar entre duas partes. Que ela pode ser vista como Deus e um homem, como no caso de Abraão. No caso de Noé, nós acabamos por estar representados em Noé. Deus é uma das partes. Noé, ou seja, a humanidade é a outra parte, em que o Senhor diz... E aí podemos dizer que é uma aliança, é uma aliança que Deus estava a fazer com Noé. Deus, sim, Deus faz o acordo. Aliás, ele diz que põe o sinal da sua aliança. São conceitos diferentes das palavras que nós temos. Já agora deixa-me ir lá. Onde notar é a primeira vez, até por sinal, que a palavra surge. Estou em Gênesis 6, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E depois o Senhor continua a falar. Mas ali nós temos, então, a palavra aliança. E é interessante que esta ideia desta palavra na língua hebraica tem a ideia de cortar. Desculpa, não percebi. Tem a ideia de? Cortar. Cortar? Cortar. A ideia não é fazer, mas é cortar uma aliança. Porquê? Porque quando nós chegamos lá ao texto de Gênesis 15, os animais foram cortados. Então, uma expressão cultural, por exemplo, eu estou a olhar para o versículo 18 do capítulo 15 de Gênesis, quando lemos ali assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. De facto, o que está ali é naquele mesmo dia que cortou o Senhor uma aliança com Abraão. E por que o cortar? Porque tem aquele conceito do acordo. Há um animal, vamos cortar o animal. E os dois vamos passar no meio e vamos honrar o nosso acordo. E isso também é uma aliança. Também quer dizer, isso é uma aliança. Portanto, ali em Gênesis 6, sim, o que temos ali é essa ideia de aliança. Apesar de naquele caso não estar lá a palavra cortar, mas está ali a palavra aliança. Portanto, e essa é tal aliança concessão real. Deus, na sua graça, decidiu que não vai mais fazer isto ao ser humano. O ser humano tem várias religiões, outros não acreditam em Deus, uns obedecem a Deus, outros blasfemam de Deus, mas o Senhor unilateralmente decidiu que não vai voltar a destruir a humanidade daquela forma. É um pacto entre Deus e o ser humano, neste caso, com Noé representando a humanidade.
Sim, aí entende-se bem a unilateralidade. Exatamente. Deus podia ter ficado quieto e assim, olha, saiam da arca, encham a terra, multipliquem-se, façam a vida, sigam esta regra ou aquela. Quando me apetecer, inunda a terra outra vez. Ou se calhar nem dizer nada, não é? Mas o Senhor decidiu, eu prometo a vocês, e aliás, notem que apesar de haver aqui soberania divina, há graça. Deus não tinha que dizer nada a Noé que não ia voltar a fazer aquilo. Deus não tem nenhuma obrigação para dizer ao homem, eu não vou voltar a destruir a terra com água. E o que temos aqui nesta concessão real, nesta aliança aqui de Noé, é Deus a mostrar graça para com a humanidade. Que obviamente, lendo o resto dos capítulos, vamos perceber que aquela humanidade está-se a afastar, rebela-se e é merecedora de outra igual, não é? Percebemos isso, mas no entanto o Senhor antecipa-se e disse, eu não vou voltar a fazer. Isto é graça. Paulo, queres de uma forma rápida comentar a outra a seguir? Que o irmão Humberto pôs aí, uma outra questão. Desculpa, diz. Está aí uma outra questão do irmão Humberto Gomes. Se de uma forma rápida queres comentar também. Aquela, podes ler, por favor? Há alguma aliança que Deus fez em que o homem sai prejudicado? Pelo contrário, é sempre para que o homem se aproxime de Deus e seja abençoado. Sim, é precisamente isto. Quando Deus faz estes pactos, estas alianças, o que está em vista não é o homem ser penalizado, é precisamente isso. O que nós temos ali em Gênesis 1 e 2, ou mais tarde com outro tipo de alianças, sempre é para que o homem entre em relacionamento com Deus e seja aproximado. No entanto, o que é que nós temos? Este caso de Noé, que é a tal concessão real, ou aliança que o Senhor fez com Abraão, prometendo descendência, que é o mesmo jeito de concessão real, aquilo vai acontecer porque o Senhor decidiu que vai acontecer. No entanto, a aliança da circuncisão já está dependente da sujeição e da subordinação ao homem no sentido de obediência. Significa que se o homem não respeitar a parte dele da aliança, ele vai ser penalizado. E vocês podem ler isso em Deuteronômio, por exemplo, quando tem as bênçãos e as maldições. Aí, se o povo andar sujeito ao Senhor, Deus fala do que vai acontecer a eles de um aspecto positivo. Mas se a nação for rebelde e não quiser o Senhor, Deus então irá enviar e irá permitir que eles sofram. E, de facto, o livro dos Juízes, em parte, é um quadro disso. É um ciclo em que a nação está a sofrer porque constantemente está a deixar de cumprir as suas partes da aliança. E olhando para aquela linha cronológica, a invasão do Reino do Norte, a invasão do Reino do Sul, são consequência da quebra que Israel teve da sua aliança com o Senhor. Então Israel e Judá deixaram de observar o seu lado na aliança e, obviamente, Deus deixou de os proteger das invasões inimigas. Eles foram invadidos e foram levados cativos. Não porque Deus é mau, ou qualquer coisa assim, ou porque Deus não tem poder, ou porque o Senhor deixou de ser soberano sobre a história, mas apenas porque Israel deixou de cumprir a sua parte da aliança. Daí que é significativa que esta aliança que o Senhor celebra com Abraão em Gênesis 15, só o Senhor passa no meio daqueles dois animais. Portanto, esta aliança é válida porque não depende da competência humana para ela existir. E este é o tipo de aliança que aponta para a cruz. Porque quando nós temos a nossa redenção, a nossa salvação, agora temos aqui uma questão interessante onde entra o tal conceito de solidariedade corporativa. A nossa redenção e salvação depende de o ser humano cumprir a sua parte com Deus? Sim, depende. Mas quem é o ser humano que vai assumir e vai cumprir a sua parte com Deus? Usando a linguagem de João, é o verbo feito carne. Ou seja, não sou eu, ser humano, mas é Jesus Cristo, homem, como Paulo escreve a Timóteo, há apenas um único mediador entre Deus
e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E pela primeira vez na história, nós encontramos nas páginas da Bíblia um homem que é capaz de chegar diante de Deus e fazer um acordo em que esse acordo vai ser válido. Porque Deus sempre cumpre a sua parte. E pela primeira vez na história da humanidade há um homem, Jesus Cristo, que cumpre também integralmente a sua parte. E ainda assim ele vai à cruz e morre. Não porque ele não cumpriu a sua parte, mas porque nós não cumprimos. E como nosso representante, ele morre em nosso lugar. Como nosso substituto. E outra vez aqui temos a ideia de graça. Da mesma forma que o Senhor não pediu o sacrifício final do filho de Abraão, mas providenciou um cordeiro, também no meu caso, que não cumpri, digamos que essas estipulações de aliança, em Adão, por causa do pecado, não só que eu faço, mas o pecado da minha própria condição de ser humano, Deus providencia um cordeiro para morrer em meu lugar. E pela fé, tal como Abraão creu naquilo que Deus disse, eu posso ser justificado e estar livre. Muito bem. Também só dizer que o nosso irmão António Pelim escreveu aí, a dada altura, que a versão Bíblia para Todos fala de pacto da aliança, referindo-se à aliança, e também, ou em concerto, também. Uhum. Okay. Sim, são outras expressões. Agora estou ali a ver aquela questão de facto. Eu sei que outro dia eu estava a ler a BPT e notei ali um erro e enviei para a Cidade Bíblica. Não sei agora onde foi, mas era um erro de gralha. Agora eu não estou aqui a perceber esta de facto. Corrigida fala de facto, BPT. Ok. Corrigida fala de facto. Versão corrigida. A versão corrigida. E a versão Bíblia para Todos. Sim, é sempre a ideia que temos é aliança e por vezes a expressão é estabelecer ou firmar uma aliança. No caso de Gênesis 15 é cortar a aliança. Muito bem. Mas são palavras na nossa linguagem podemos considerar como sinónimos que expressam aquela ideia. Muito bem. Então, estamos a chegar ao fim. Hoje houve umas quantas questões, uns quantos comentários, e esta é a ideia, efetivamente, de termos durante estes estudos bíblicos, é de os irmãos poderem estar à vontade e poderem comentar, pôr as questões, debatermos até alguma coisa que seja necessário. E é isto que nós queremos incentivar os irmãos, a podermos estar à vontade, estamos em família. Se nós não estamos à vontade para falar entre nós, muito menos estaremos em falar do plano da redenção que Deus tem para o homem, àqueles que nos rodeiam no nosso dia-a-dia. Por isso é importante podermos estar à vontade uns com os outros. E realmente o Senhor preparou isto tudo para cada um de nós, para todos aqueles que queiram aceitar. O que o homem tem que fazer é realmente só aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Este plano que Ele preparou. É como que nós tendo uma dívida enorme, e agora falando, imaginem que os irmãos têm uma dívida monetária bastante grande que vocês não conseguem pagar. É enorme mesmo. Aqueles buracos que nós ouvimos às vezes nas notícias, aqueles milhões todos que alguém deve aos bancos, etc. Imaginemos que temos uma dívida dessa para com alguém que nós podemos trabalhar todo o resto da vida, que nunca, jamais conseguiríamos pagar essa dívida.
e que alguém chega e deposita na nossa conta a quantia para nós pagarmos a dívida. O que nós temos que fazer é simplesmente agarrar nessa quantia e pagar a dívida a quem nós estamos a dever. Então, o que o Senhor fez por nós é isto. Ele pagou na cruz a nossa dívida. O que nós temos que fazer é aceitar aquilo que o Senhor pagou por cada um de nós, o preço que Ele pagou por cada um de nós. Muito bem. Eu gostava só, para terminarmos, dizer aos irmãos e incentivá-los mais uma vez, eu referi no início, mas não estavam todos, que amanhã, dia 5 de outubro, temos o nosso Encontro Nacional dos Irmãos. Com muita pena não vai ser presencial, vai ser como o ano passado, através da internet, pelo canal da CIP no YouTube ou no Facebook. Portanto, podem escolher em que canal é que querem ver o Encontro Nacional e participar, mas não têm desculpa de não estar. Portanto, ou no Facebook ou no YouTube, vamos divulgar, vamos dizer aos irmãos, vamos passar a palavra para podermos estar todos lá presentes. Vamos falar acerca de mordomia, vamos debater, e então é bom que nós possamos estar todos ali, juntos. É às 5 horas, está bem? Está sendo divulgado pelas redes sociais os links. Se alguém precisar rapidamente, comunica comigo, ou com o Pedro Costa, ou com a Ruth. Todos nós podemos rapidamente passar ao Paulo Oliveira os links para os irmãos poderem assistir. Eles estão em vários grupos do WhatsApp já, no Facebook, da CIP, enfim. Mas se alguém tiver dificuldade, digam, por favor. Amanhã, às 17 horas. Vamos terminar com uma palavra de oração? Pode ser?